E eu quero convidar todos para que a gente leia um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós estamos diante de um texto muito profundo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para título de informação, ela é a primeira epístola do apóstolo Paulo que aparece no Novo Testamento. Só que não foi a primeira carta do apóstolo Paulo a ser escrita. A primeira carta do apóstolo Paulo a ser escrita provavelmente data do ano 49, que foi a carta aos Gálatas. A carta aos Romanos, ela foi escrita provavelmente no ano de 57. Então, por que ela ocupa o primeiro lugar aqui na organização das cartas do Novo Testamento, se ela não foi a primeira carta a ser escrita? Ela ocupa o primeiro lugar depois dos evangelhos, é claro, de Atos dos Apóstolos. Eu me refiro em primeiro lugar com relação às epístolas, por causa da sua importância teológica, por causa da sua importância doutrinária. Quando a igreja estava no processo de reconhecimento, não determinação, mas de reconhecimento dos livros que tinham inspiração divina, o Espírito Santo orientou a igreja para que a carta aos Romanos ocupasse esse lugar. Então, quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava com vários objetivos. E um desses objetivos era um objetivo missionário. Paulo já tinha pregado em toda a região da Macedônia, em toda a região da Acaia, da Ásia Menor, e Paulo queria ir para outros lugares. Paulo queria ir até a Espanha, mas precisava de apoio. E no caminho para a Espanha se encontrava a capital do Império, Roma. E se encontrava ali, na capital do Império, uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, também não foi fundada pelo apóstolo Pedro, mas estava ali uma igreja viva, uma igreja composta de gentios e judeus, e Paulo escreve para esta igreja com o objetivo de granjear apoio para que depois ele fosse impulsionado até a Espanha. Então, quando Paulo escreve, Paulo quer mostrar para aquela igreja em Roma o que ele pregava, qual era o conteúdo do evangelho que ele queria apoio para chegar até a Espanha e ali pregar. Essa carta, o Lutero chegou a dizer, o Calvino também, que é um dos livros mais importantes da Bíblia. Um dos maiores expositores do século XX, o Martin Lloyd Jones, chegou a dizer que a carta aos Romanos foi o livro que mais influenciou a história da igreja. Por exemplo, personagens dessa história da igreja como João Crisóstomo, John Bunyan, como Calvino, como Lutero, como John Wesley, todos eles foram alcançados através do conteúdo da carta aos Romanos. A carta aos Romanos contém as principais doutrinas da fé cristã. Nós encontramos a doutrina do pecado, a doutrina da santificação, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da adoção, a doutrina do serviço cristão, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, em como respeitar o comportamento do cristão com as autoridades constituídas, com o governo. A carta é completa. E no capítulo 8, que foi o capítulo que nós lemos, os estudiosos consideram o ponto mais profundo da carta do apóstolo Paulo. É quando Paulo chega ao apogeu, ao clímax da revelação. É
o capítulo do Espírito. É o Espírito guiando. Ele começa dizendo: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, a lei de vida, o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O capítulo 8 é um capítulo muito profundo, e os textos que nós, os versículos que nós lemos, é um dos versículos preferidos das pessoas, porque ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então as pessoas pegam essa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós, e adesiva o para-brisa do carro, adesiva a porta da sala, adesiva o caderno, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa questão de adesivar, não que ela seja um erro, mas o erro é quando nós isolamos o texto do seu contexto e perdemos o verdadeiro significado do que Paulo está querendo dizer. Quando Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Ele está se referindo a quais coisas? Bem, quando Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Paulo está se referindo às coisas que ele tratou até o capítulo 8. Que diremos, pois, as coisas que temos tratado. O pois aqui é conclusivo. Então, o que Paulo está dizendo é qual conclusão nós podemos tirar daquilo que foi tratado até agora. E aí, o que foi tratado? Como eu disse, Paulo tratou até o capítulo 8, por exemplo, se você começar no capítulo 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, Paulo vai tratar sobre a universalidade do pecado. Vai mostrar que aqueles que não são judeus estão depravados, aqueles que não são judeus, mesmo tendo a revelação geral de Deus na criação, não adoraram a Deus como Criador, como Deus bendito, mas se extraviaram e cometeram torpezas e praticaram idolatria, e todos aqueles que não são judeus, que são chamados por Paulo aqui de gentios, estão destituídos de Deus. No capítulo 2 de Romanos, Paulo sai dos gentios e vai para os judeus, para este grupo seleto, escolhido por Deus, para se transformar numa bênção para toda a humanidade, para todo mundo, a partir de Abraão, Isaac, Jacó. Mas este povo que recebeu a lei, que recebeu as promessas, que receberam as alianças, este povo que deveria ser uma bênção para o mundo, este povo também pecou, este povo errou, este povo transgrediu os mandamentos do Senhor. E Paulo vai dizer que eles falharam e que eles são pecadores. Eles estão entesourando ira para o dia da ira. Eles estão levantando a ira de Deus, praticando tudo aquilo que desagrada a Deus, mesmo conhecendo a lei. E aí Paulo vai dizer que a situação dos judeus é muito pior, porque eles têm a lei, eles têm o conhecimento, mas mesmo assim eles estão transgredindo. Paulo fala sobre o orgulho religioso de ser judeu. Ele diz que eles não deveriam se orgulhar pelo fato de ser judeu. Por quê? Porque o que vale para Deus é a obediência, não o fato de ser um judeu sanguíneo ou ser um judeu religioso. Paulo vai dizer que isso para Deus não vale muita coisa, ou melhor, não vale nada. O que vale para Deus é aqueles que são judeus na fé, aqueles que são filhos de Abraão, como obedientes. No capítulo 3 de Romanos, e versículos 23, 24, Paulo vai dizer que todos pecaram. Ele junta gentios e judeus e vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, todos, todos. Então isso aqui é a doutrina da universalidade do pecado. Todos os homens são pecadores. Todos os homens são dignos de morte. Todos os homens não merecem a graça de Deus, porque a graça significa favor imerecido. Todos os homens não merecem a salvação. Todos os homens não merecem o perdão. Paulo vai dizer que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos estão distantes de Deus. Quando Paulo encerra esse assunto, Paulo vai falar agora como é que Deus aceita esse pecador. Porque Deus é justo. E a justiça de Deus exige que todo pecado seja penalizado. A justiça de Deus exige.
Se nós falamos mal, às vezes, do Supremo Tribunal Federal, de juízes, porque acabam dando sentenças que a gente percebe que são sentenças tendenciosas por influência política, nós criticamos o juiz, nós criticamos o julgamento, nós criticamos a sentença. Nós dizemos que o juiz está se corrompendo, mas como Deus, sendo um justo juiz no seu tribunal, pode aceitar um pecador como eu, aceitar um pecador como você, sem que a gente seja condenado? E aí Paulo vai explicar isso a partir do capítulo 3, do versículo 23 e 24, como Deus aceita esse pecador. Deus não coloca pecados debaixo do tapete, Paulo vai dizer. Deus não dá tapinha nas costas, Deus não tem jeitinho brasileiro, Deus não tem xodó, Deus não quebra galho para ninguém. Deus não fez vista grossa para o pecado. Deus sempre teve um eterno propósito de ser glorificado, e dentro desse propósito tem o propósito da redenção, da salvação dos seres humanos. Então o que é que acontece? Deus não pode simplesmente olhar para um pecador e dizer: você é justo, sem que o pecado seja penalizado. A justiça de Deus exige que o pecado seja penalizado. Agora é o seguinte, aqui nós temos um dilema. E qual é o dilema? Se o homem paga pelos seus pecados, ele paga, mas ele paga no inferno. Ele paga sem ser salvo. Deus quer que o pecado seja penalizado. É a justiça de Deus que exige isso. E Deus também quer que o homem seja salvo. Mas se o homem pagar pelos seus pecados, o homem não pode ser salvo. Então o homem paga, mas paga eternamente no inferno. Então como é que Deus resolve isso? Deus resolve isto enviando Jesus. Jesus se fazendo carne. Porque quem tinha que pagar era o homem. Porque quem pecou contra Deus foi o homem. Quem devia é o homem. Quem tem que pagar? O homem quem paga. Mas se o homem pagar, o homem vai para o inferno. Paga e não é salvo. Então a solução de Deus, o homem vai pagar. Só que este homem é Deus. Este homem é justo. Este homem é imaculado. Este homem não tem pecado. Este homem não tem falha, não tem ruga em sua moral. Ele é o verbo, como disse o apóstolo João, o verbo eterno que se fez carne, se manifestou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, como é que Deus faz? Deus pega os nossos pecados e penaliza eles em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que a Bíblia, que usa de um simbolismo entre luz e trevas, vai dizer que quando Jesus estava na cruz, houve trevas da hora sexta à hora nona, não foi um eclipse. Houve trevas, os nossos pecados estavam sendo penalizados na pessoa de Jesus. O cálice da ira de Deus, como diz o salmista, estava sendo derramado sobre Jesus. E Jesus estava ali, como um cordeiro mudo, sem abrir a sua boca, tomando sobre si o castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras, como diz o profeta Isaías, fomos sarados. Então todos os nossos pecados foram penalizados em Cristo. É a justiça de Deus sendo cumprida. É a justiça de Deus sendo executada. E Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado, está completo. Aquilo que Jesus realmente veio fazer, que era morrer na cruz, levando os nossos pecados, Jesus o fez, e o fez com muita maestria, e o fez com muita submissão ao Pai. Quando Paulo sai desse assunto, dos nossos pecados em Cristo, Paulo vai começar a mostrar para esse povo que ele estava escrevendo, que diante dessa verdade, que foi Cristo quem pagou pelos nossos pecados, não tem como eu ser justificado. Justificar é declarar uma pessoa inocente, é ser aceito por Deus. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Não tem como ser declarado por Deus em seu tribunal, declarado inocente, pelas obras. Por quê? Porque a lei não foi dada para salvar. E aí ele vai mostrar dois exemplos. O primeiro exemplo, ele vai mostrar o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé e não pelas obras. Ele creu, e isto foi imputado a Abraão como justiça. É como se Paulo estivesse dizendo: ó, vocês que são judeus, vocês precisam olhar para a história. E o pai da nação não foi justificado por obras. O pai da nação foi justificado
por fé, por crer naquele que havia de vir. Nós cremos naquele que já veio. Abraão foi justificado porque creu naquele que havia de vir. Aí ele sai de Abraão e vai mostrar sobre Davi, que Davi também foi justificado pela fé e não pelas obras. Depois disso ele vai para o capítulo 5 e diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque antigamente não tínhamos paz, éramos filhos da ira, estávamos sob o juízo divino, mas por causa de Cristo que levou sobre ele os nossos pecados, hoje nós podemos ter o quê? Relacionamento com Deus que tinha sido quebrado pelo próprio homem na prática do pecado. E ele vai mostrar sobre os frutos da justificação, que não é o nosso texto base. Depois ele sai do capítulo 5 e vai mostrar que um justificado pela fé, alguém que foi declarado por Deus no seu tribunal justo, agora deve andar em novidade de vida. Então ele entra no capítulo 6 na doutrina da santificação, que é quando Deus, por meio do Espírito Santo, dá ao justificado o poder sobre o poder do pecado. Não é que o pecado vai ser extinto, a natureza pecaminosa vai ser retirada do momento da justificação e da santificação, mas o poder da natureza pecaminosa, segundo Paulo no capítulo 6, vai ser dominado pelo poder e a ação do Espírito Santo. Ele entra no capítulo 7 para mostrar que o homem não pode contra o pecado pela lei, porque a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada justamente para manifestar o pecado. Ele diz: se não houvesse lei, eu não tinha o conhecimento do pecado. A lei não foi dada como uma ação salvadora, mas como uma ação manifestadora, e Paulo vai chamar a lei em Gálatas de pedagogo, daquela pessoa que conduz. A lei nos conduziu até Cristo, mostrando que nós somos incapazes. E ele entra no capítulo 8, que não é por lei, ele entra triunfante, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito. E quando ele chega no 31, aqui é um cântico de vitória, aqui é um cântico de segurança de salvação. Então ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? As coisas que eu acabei de falar para vocês, que ele tratou até o capítulo 8. Do homem como pecador, sem mérito, da justificação unicamente por Cristo Jesus, pela fé, da imputação da justiça de Deus, da santificação, do poder do Espírito agora habitando na vida do pecador, lhe dando condição sobre o poder do pecado. Aí ele diz: o que é que eu posso dizer sobre tudo isso que nós tratamos, sobre essa vida no Espírito? Essa vida não mais debaixo da lei, da maldição da lei, do pecado, da carne, mas uma nova vida em Cristo Jesus, pela fé. O que é que eu posso dizer a estas coisas? Então ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, por quê? Porque antes de Cristo, Deus era contra nós. Deus era o nosso inimigo. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. João 13,36 diz: quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então a ira de Deus estava sobre nós, mas uma vez crendo em Jesus, crendo naquele que levou a ira de Deus sobre ele, fomos reconciliados, fomos declarados justos, os nossos pecados, agora Deus olha para nós, olha que interessante, não como pecador, mas Deus olha para nós e vê a justiça de Jesus, porque Jesus não somente morreu por nós, Jesus viveu por nós, aquilo que ninguém conseguiu por ser pecador diante da lei, que era obedecer à lei. Jesus veio e obedeceu, tintim por tintim. Então Jesus morreu por nós, Jesus viveu por nós, Jesus ressuscitou por nós, e Jesus subiu ao céu por nós. Ele vai falar tudo isso por nós, e vai voltar por nós. Então, voltando, eles: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus que era contra nós, agora é por nós, está ao nosso favor. A graça de Deus é por nós, a justiça de Deus que era contra, agora é por nós. O poder de Deus na santificação agora é por nós. Quem será contra nós? É como Paulo estivesse dizendo assim: quem nessa arena pode se levantar contra
aquele que foi declarado por Deus justificado. Será que algum demônio, o diabo, pode vir lá na mente? A irmã falou sobre ansiedade. Será que o diabo tem direito de chegar lá na mente, nos acusar, trazer acusações contra nós e dizer que a gente não vai para o céu porque a gente é um pecador, a gente é isso e aquilo? Paulo vai dizer assim, em Cristo Deus é por nós. E ele vai dizer no 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aí ele faz uma pergunta: como não nos dará com Cristo todas as coisas? O que é que Paulo está dizendo aqui? Deus entregou o melhor por nós. E aí eu tenho às vezes um problema com pessoas que dizem: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. João 3,16 diz que Deus deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo está dizendo aqui, sabe o que, minha irmã? É interessante que ele está dizendo que Jesus é a garantia de que todas as outras coisas necessárias à salvação nos serão dadas. Então veja bem, se Deus, o argumento dele, ele parte do argumento maior para o menor. O que era que Deus poderia nos dar de tão glorioso como Cristo? Nada. Então Jesus é o melhor de Deus para nós. Na verdade, Jesus é o próprio Deus sendo doado para nós. Aí ele diz assim: ora, se Deus deu o maior, se Deus deu o mais importante, o mais belo, o mais magnífico, que é de valor inestimável, incalculável, insondável, esquadrinhável, que não se pode calcular, como Ele não nos dará as outras coisas necessárias à salvação? Jesus é a garantia de que nada nos faltará. Então veja bem, eu já quero fazer uma aplicação aqui. Quando eu vejo pessoas desesperadas, levando a foto de parentes, correndo atrás, sei lá, de água ungida, correndo atrás de todas essas coisas, eu só penso numa coisa: essa pessoa precisa entender quem é Jesus, conhecer Jesus, porque se eu tenho o melhor de Deus, que é Cristo, como é que eu posso ir atrás e correr desesperadamente de coisas inferiores, se Deus já me deu a garantia em Cristo? Então, meu amigo, o que nós precisamos é de Jesus, porque tendo Jesus, todas as outras coisas necessárias para a salvação estão garantidas em Cristo. Agora o 33, ele vai falar nessa questão da acusação. Ele diz assim, porque ele está dizendo assim, se Deus é por nós, primeiro, não existe circunstância alguma que possa nos vencer. Todas as coisas estão garantidas em Cristo. Segundo, quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia. É Deus quem faz o quê? Justifica. Quem justifica, quem declara justo. Ora, se Deus, a suprema autoridade, me declarou em Cristo justificado, me declarou justo, será que contra a declaração divina no tribunal de Deus, será que vozes como uma voz humana, uma voz diabólica, uma voz demoníaca, ou até uma voz de uma fé vacilante? Porque tem pessoas que acham, isso é muito importante eu dizer aqui, que a garantia, a segurança da salvação está na estabilidade da fé, e não. A segurança da salvação está no objeto da fé. E quem é o objeto da fé? Cristo. Então, Cristo, veja bem, entenda o que eu vou lhe dizer. Cristo não tem variações. Cristo é a pedra angular. Ele não é instável. Cristo é a pedra de esquina. Cristo, Deus não tem outra solução para nos salvar. Aleluia. É Cristo, é definitiva. Glória, acabou a conversa. Cristo. Agora a minha fé, eu sou um ser humano. Minha fé um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Então, se a salvação dependesse da estabilidade da minha fé, se eu morresse num dia que a minha fé estivesse fraca, eu não seria salvo. Ninguém. Mas negativo.
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se uma fé titubeante fazer uma consciência fraca, você não vai ser salvo. Vou ser salvo sim, porque eu sou salvo pelo objeto da fé, que é Cristo. Ainda que a minha fé seja uma fé vacilante, Cristo não vacila. Cristo não vacila. Aleluia. Então é melhor uma fé fraca em Cristo do que uma fé forte em si mesmo, nas próprias obras. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Os demônios. Conta-se a história que o diabo chegou para Lutero e disse assim: você fez isso, você vai para o inferno. E Lutero disse: realmente, eu fiz tudo isso, sou um pecador, mereço o inferno. Você só se esqueceu de colocar uma coisa aí embaixo: que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Sou salvo pela graça. Não sou salvo por aquilo que eu fiz, eu sou salvo por aquilo que Jesus fez. Aleluia. E o que Jesus fez foi aceito por Deus, e Deus provou isto, o ressuscitando dos mortos. E ele diz assim: quem os condenará? E agora ele vai falar no que Jesus continua fazendo, não somente fez. Ele diz: pois é Cristo quem morreu por nós. É Cristo quem ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Paulo vai falar isso na carta aos Romanos. E ele diz: e que está à direita de Deus, e não parou seu serviço por nós. Aleluia. E também intercede por nós. Jesus, neste exato momento, está à direita de Deus. Glória a Deus. Intercedendo, pedindo a Deus, para que eu e você possamos chegar até o fim, possamos continuar. E eu quero dizer uma coisa para você: diante de todos os recursos que o próprio Deus disponibiliza em Cristo, não há motivos para você desistir. Aleluia. Não há motivos para você largar a cruz. Mas eu caí, eu pratiquei pecado. O sangue de Jesus que te purificou continua te purificando. Pelo contrário, a Bíblia diz: se negarmos, se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Levante a sua cabeça, deposite toda a sua fé em Cristo Jesus, no objeto definido por Deus desde a eternidade, para que sejamos salvos. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É Cristo Jesus. Então nenhuma acusação, nenhuma condenação pode ser válida, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E que fique bem claro: somos salvos pela graça, somos salvos pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Quando nós, irmã, entendemos isto, quando nós entendemos a beleza do Evangelho, quando nós entendemos o que Deus fez por nós, nós conseguimos viver uma vida em paz, uma vida tranquila, numa tranquilidade tão grande, que depois do versículo 33, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai enumerar uma série de coisas, que eu não sei se você já passou por isso, eu mesmo nunca passei, mas ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o perigo, a nudez, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque sabemos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia. E não é do amor que eu tenho por Jesus. Não é do amor que eu tenho por Jesus. Ninguém poderá nos separar do amor que Jesus tem por nós. Amém. Glória. Porque Deus ama e ama eternamente. Eu digo à minha esposa dentro do carro: eu vou para o céu. Aleluia. Eu não vou para outro lugar, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu vou pelos méritos de Cristo. Eu vou chegar no céu por aquilo que Jesus fez. E nenhuma acusação, nenhum homem, nenhum demônio, nenhum diabo, ninguém coloca outra coisa na minha cabeça. Por quê? Porque eu tenho segurança. Se Deus é por nós, e Deus é por nós em Cristo, aleluia, quem será? Não existe, irmão. Então que Deus possa te abençoar, e vai te abençoar nessa noite. Eu preciso que você creia nisto. Se você vive uma vida ansiosa, atribulada, angustiada, sem segurança, você precisa encontrar
segurança, nesta âncora que é a tão grande Aleluia, salvação em Cristo glória a Jesus. Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer, que é iluminar o teu entendimento. Amém. Para você compreender as verdades preciosas e as doutrinas da graça. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Olha que palavra extraordinária. Glória a Deus. Como o Senhor é extraordinário, como Ele é maravilhoso. O que é que Ele faz? Ele confirma a sua palavra, né? Porque quando eu digo assim do nada, e aí a gente vem pensando, eu vinha pensando, meu Deus, que palavra eu levo para fazer a abertura do programa, para trazer uma reflexão que eu não o conheço, né? Nós não nos conhecíamos. E o que trazer para a reflexão dessas pessoas. E aí o Senhor traz aqui essa palavra para a gente, essa palavra de confirmação da graça e da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, né? E isso é muito importante, para que todo homem compreenda, por mais inteligente que ele seja, por mais recurso que ele tenha, ele por si só não tem poder, não tem força para nada, que se do céu não for dado, não tem. E aí vem o outro extremo. Se nós estamos nos sentindo, né, destruídos, amargurados, desesperados, mas se você já conheceu Jesus Cristo, já confessou que Ele é seu Senhor, Salvador, e você tem essa certeza, você cai ou caiu, mas continua pela graça de Cristo, não é por nós, como o nosso irmão falou. Então você tem essa paz, nós temos essa paz. E o inimigo quer o tempo todo fazer com que nós façamos é mentira, né? Olha, você está passando por uma tribulação, seu filho está internado, é uma doença muito grave, todos os médicos já declararam que não tem cura. E faz você acreditar nisso. Aí as pessoas começam a procurar outros caminhos, que não é o caminho que é Jesus Cristo, né? E isso é muito grave. É aí que a gente começa a se desvincular, se desvirtuar disso. Mas o Senhor trouxe para nós dizendo que se Ele é por nós, não há nenhum contra nós. Nós temos que nos fortalecer nesta certeza. E como o nosso irmão disse, nós temos que, assim como Abraão e Davi, viver pela fé, mas em obediência. Não é aquela história de que eu vou pecar sempre, né? Aquela história se a graça abundou em mim, eu vou continuar no pecado, como Paulo também escreveu. Não. É na fé, nós naturalmente caímos, mas cremos que nós precisamos estar ali enxertados em Jesus Cristo, né? É muito maravilhosa a palavra de Deus, né? Mais uma vez, gratidão por sua presença. Esteja aqui sempre essa porta aberta para receber as pessoas que trazem a palavra de Cristo, né? Nós, novamente eu digo, somos gratos. E eu creio que você certamente recebeu esta palavra. O Senhor falou poderosamente ao seu coração, à sua alma, para você se aquietar. E uma coisa também que eu deixo aqui, que eu sempre comento, eu tenho uma experiência de uma pessoa que perdeu um filho e que essa pessoa já conhecia Jesus Cristo e que não aceitou a perda do filho juntamente com a esposa. E naturalmente nós que não passamos por este momento tão angustiante na vida de um pai e de uma mãe, também não podemos condená-lo. Quem somos nós a condená-los, né? Mas trazendo aqui para a nossa vida, nós temos que compreender que a vontade do Senhor está acima de todos nós, né? Pode ficar à vontade, viu? Pode. Uma das doutrinas mais confortadoras para um salvo é a doutrina da soberania de Deus. A doutrina que mostra que Deus tem controle sobre todas as coisas. E tem coisas que aparentemente elas são ruins.
mas que Deus tem controle sobre as coisas ruins também. Então a gente precisa entender, por exemplo, a questão de Jó. Tudo que Jó passou, Deus estava por trás daquilo ali, e o diabo só podia fazer alguma coisa quando Deus permitia. Então, quando nós entendemos que Deus é soberano, Deus está no controle, aí nós entendemos uma coisa que eu entendi. A gente passa a entender que nem tudo nós iremos entender. E aí nós não precisamos entender todas as coisas, nós precisamos crer e confiar, descansar em Deus, sabendo que Deus sempre tem o melhor.